Amados irmãos e irmãs, por séculos a Igreja Ocidental nos apresentou uma versão da verdade. Mas e se esta versão estiver incompleta? E se a Bíblia que você tem em suas mãos for apenas um fragmento de um tesouro muito maior? No coração da Etiópia, em um dos berços mais antigos da fé, uma história diferente ecoa, uma que desafia tudo o que nos foi ensinado. Lá, textos perdidos são venerados e revelações sobre um Cristo de pele escura e um Lúcifer que ainda caminha no tribunal celestial são guardadas com um zelo que beira o sagrado. Por que essas verdades foram suprimidas? Por que Roma queimou livros que a Etiópia preservou com devoção inabalável? Não se trata de heresia, mas de história, de manipulação e de um despertar para o conhecimento pleno da palavra. Prepare-se para uma jornada que vai além dos véus que foram impostos sobre nós, para desvendar o que a Etiópia guardou por séculos. A verdade, muitas vezes, não está nos livros mais divulgados, mas sim nos mais esquecidos. Ela sempre esteve lá, esperando por você, por nós. A Etiópia. Veja bem, essa terra de montanhas e de mistérios é a guardiã de manuscritos que foram declarados proibidos. É o lugar onde a Arca da Aliança, sim, a própria Arca, dizem, repousa. E é onde Jesus não é retratado como uma figura pálida e distante, mas como um homem negro, próximo, familiar, caminhando entre seu povo. E é dentro dessas antigas escrituras etíopes que reside uma versão da história de Lúcifer que pode abalar tudo o que já lhe foi contado. Nesta jornada, vamos descobrir por que a Etiópia preservou uma verdade que Roma tentou apagar com fogo e com edito. Como a imagem de um Cristo negro redefine a própria fé. E por que a suposta queda de Lúcifer pode não ser o que você pensa. O tesouro escondido da Etiópia. Quando falamos da Etiópia, muitos pensam em desertos, em ruínas antigas. Mas por trás dessa superfície há algo muito, muito maior. Uma nação que preservou aquilo que os impérios do Ocidente tentaram deliberadamente apagar. A Etiópia não é somente um país em um mapa. Preste atenção nisso. Ela é uma biblioteca viva, uma guardiã de escrituras que a maioria dos cristãos nunca viu, uma custódia de segredos que remontam ao alvorecer da própria fé. Há quase 3.000 anos, sussurros contam de um objeto sagrado escondido nas terras altas do país, a Arca da Aliança. Enquanto estudiosos discutem e turistas perseguem lendas em Jerusalém, a Etiópia silenciosamente insiste. A Arca está lá, na igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, guardada por monges que jamais, jamais deixam seus postos. Acredita-se que a Arca reside onde nenhum invasor, nenhum império, nenhum papa conseguiu alcançar. Uma coisa é inegável, a Etiópia afirma proteger o que o próprio Israel outrora carregava no centro de sua adoração. Mas a Arca é apenas o começo. A Etiópia detém não apenas artefatos, mas textos, rolos, manuscritos e livros que o resto do mundo perdeu. Pense comigo no livro de Enoque. No Ocidente, ele foi condenado, chamado de heresia, banido pelos concílios da Igreja e, por fim, desapareceu da Bíblia que você tem hoje. Por séculos, os europeus pensaram que ele havia se perdido para sempre. E então, no século XVIII, viajantes se depararam com a Etiópia e ficaram estarrecidos. O livro de Enoque estava lá, vivo, preservado, copiado e lido como escritura sagrada entre os cristãos etíopes. Imagine o espanto. O mesmo texto citado pelo apóstolo Judas, um texto que se pensava extinto, era cantado na liturgia de sacerdotes negros nas montanhas da Etiópia. E não era só Enoque. O livro dos Jubileus, outro texto antigo, outrora reverenciado, desapareceu do cânone europeu, mas sobreviveu no etíope. A Etiópia preservou esses escritos e os honrou, tecendo-os em sua Bíblia.
Até hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo possui um cânone de 81 livros, muito maior, muito mais antigo e muito mais incomum do que os 66 que você encontra na maioria das Bíblias que foram impressas no Ocidente. Isso, por si só, deveria nos fazer parar e tremer. Porque, se a Bíblia da Etiópia é mais antiga, mais ampla e mais completa, o que isso diz sobre a fé que nós herdamos de Roma? Será que o cristianismo original não sobreviveu nas catedrais imponentes da Europa, mas nas cabanas e mosteiros da África? O Ocidente nos disse por séculos que ele era o guardião da verdade. Roma se coroou a mãe de todas as igrejas. Constantinopla reivindicou o trono. Mas preste atenção, muito antes de Roma batizar seus imperadores, a Etiópia já havia batizado seus reis. A tradição diz que já no primeiro século, um eunuco etíope viajou a Jerusalém, encontrou o apóstolo Filipe e foi batizado em nome de Jesus. Ele retornou para casa carregando o evangelho e, a partir daquele dia, a Etiópia se tornou uma terra cristã. Roma só se converteria 200 anos depois. Isso significa algo profundo. O país não herdou seu cristianismo da Europa, ele o recebeu diretamente dos próprios apóstolos. Quando Roma ainda perseguia cristãos, quando leões ainda devoravam mártires no Coliseu, a Etiópia já erguia a cruz como seu estandarte. E quando Roma mais tarde reescreveu e reduziu a Bíblia, cortando livros e silenciando vozes, o país simplesmente manteve o que lhe havia sido dado. Ele preservou o depósito original. É por isso que a Etiópia importa. Ela é a repreensão silenciosa à Igreja Ocidental. O lembrete de que o cristianismo nunca foi uma invenção europeia. Nasceu no Oriente, foi levado para a África e preservado por uma nação negra que se recusou a se curvar ao império. Pense na ironia. Enquanto Roma construía sua glória em mármore, a Etiópia se escondia em montanhas e cavernas. Roma queimava hereges, a Etiópia cantava salmos esquecidos. Roma silenciava profetas, a Etiópia guardava seus pergaminhos. E hoje, quando você abre uma Bíblia etíope, você está vendo o espelho de um cristianismo que existiu antes de Roma sequer levantar sua espada. Mas a Etiópia não é apenas um museu. Seu testemunho é profético, porque dentro de seus livros há histórias que desafiam as maiores suposições do Ocidente. O livro de Enoque fala de anjos que caíram, gigantes que outrora vagaram pela terra e segredos do céu que nos fazem questionar o que sabemos sobre o próprio mal. O livro dos Jubileus reescreve o Gênesis com detalhes chocantes, expondo os padrões de tempo e profecia que Roma simplesmente ignorou. E dentro de outros textos ocultos há sussurros sobre Lúcifer, não como a estrela caída da imaginação europeia, mas como algo mais complexo, mais perigoso e talvez mais verdadeiro. O país, então, não é simplesmente a guardiã de livros perdidos, é a chave para um cristianismo diferente. Um cristianismo onde Jesus não está envolto em mármore branco, mas vestido com a pele da África. Um cristianismo onde a história do diabo não é o mito arrumado que nos ensinaram, mas um drama emaranhado que a igreja não queria que ouvíssemos. Então, antes de prosseguir, você deve se perguntar: e se a versão da fé que você sempre conheceu for a editada? E se a história completa, indomada e sem filtros foi preservada não em Roma, não em Canterbury, mas nas montanhas da Etiópia? É por isso que nossa jornada começa aqui. Porque para entender a verdade sobre o Jesus negro e a mentira da queda de Lúcifer, devemos começar com a única nação que ousou guardar os livros que o mundo queria queimar. O choque do Jesus negro. Por séculos, o mundo ocidental nos apresentou uma única imagem de Cristo. Uma figura de pele clara, olhos azuis, envolta em túnicas brancas esvoaçantes, olhando suavemente para a distância.
Este é o Jesus das catedrais, das pinturas renascentistas, dos filmes de Hollywood. Mas aqui é o choque. Esta nunca foi a única imagem de Jesus. Na verdade, ela nunca foi a primeira. Viaje para o sul, para o antigo reino da Etiópia, e você encontrará outro Cristo. Um Cristo com pele escura, cabelo crespo e olhos como fogo. Um Cristo que não se assemelha a um monarca europeu, mas que se parece com o próprio povo que o adora. Isso não é uma invenção moderna, não é uma correção política. Isso é história. Foi isso que os primeiros cristãos africanos pintaram, esculpiram e cantaram em suas liturgias. Por que isso importa? Pense nisto. As imagens moldam a fé. Quando você altera o rosto do Messias, você altera a mensagem do Messias. A Igreja Ocidental disse ao mundo que a salvação tinha um rosto europeu. A Etiópia declarou desde o início que a salvação se parecia com eles. E se Cristo podia se parecer com eles, então ele podia estar com eles, sofrer com eles e redimi-los. Olhe para as evidências. Nas igrejas escavadas na rocha de Lalibela, os murais mostram um Cristo negro entronizado. Em ícones preservados em mosteiros, Jesus é pintado com pele marrom escura, cercado por discípulos que se assemelham aos filhos da África. Contraste isso com o Ocidente. Quando o cristianismo se tornou a religião do império em Roma, a arte começou a mudar. Cristo foi remodelado, à semelhança de César. Ele foi vestido com vestes imperiais, coroado, e lentamente sua pele foi clareada, seus cabelos alongados, seus olhos azuis. Essa mudança não foi inocente. Ela carregava uma mensagem, a de que Deus se parecia com o conquistador, não com o conquistado, que a santidade era europeia, que o oprimido deveria se curvar diante da imagem de seus opressores e chamá-lo de Senhor. Enquanto Roma redesenhava o Messias, a Etiópia resistia silenciosamente. Eles mantiveram o Cristo que se parecia com eles. Isto é o choque do Jesus negro. Não se trata apenas de raça, trata-se de teologia. Um Cristo embranquecido prega um evangelho de império. Um Cristo negro prega um evangelho de libertação. Um conforta o trono, o outro o derruba. Um abençoa o poder colonial, o outro se solidariza com os escravizados. Quando missionários europeus chegaram à África, ficaram atônitos. Eles descartaram o Cristo negro como heresia. Mas os etíopes responderam: "Este é o Cristo que sempre conhecemos." Sua fé não veio de Roma, veio de Jerusalém. A pergunta que ecoa é: se a imagem de Jesus foi mudada, o que mais foi mudado? Se seu rosto pôde ser alterado, sua mensagem também pôde ser reformulada? Arqueologia e história sussurram a mesma verdade. As representações mais antigas de Cristo não o retratam como a figura do norte da Europa. Elas mostram um homem semítico, afro-asiático, de pele escura, robusto, um homem que poderia caminhar pelas estradas poeirentas da Galileia sem parecer um estrangeiro. Somente mais tarde o Ocidente o poliu em uma imagem que se ajustava aos seus palácios. E então a Etiópia nunca se curvou. Suas igrejas ainda cantam a um Jesus negro. Seus ícones ainda mostram um Cristo que se assemelha a seus próprios filhos. Isto nos força a confrontar uma questão profunda. O que acontece quando a teologia é pintada com as cores erradas? O testemunho da Etiópia nos desafia. Ele sussurra: o Jesus que lhe foi mostrado pode não ser o Jesus da história. O Cristo de Roma pode não ser o Cristo dos apóstolos. E assim a pergunta persiste, mais nítida e assombrosa do que nunca. Se a imagem de Jesus foi mudada, o que mais foi mudado? Seus ensinamentos? Sua missão? Sua verdade?
A escolha é sua. Podemos nos apegar à imagem confortável criada por séculos de império, ou podemos olhar novamente para a Etiópia, para os livros proibidos, para o Cristo negro que ainda olha de ícones antigos e perguntar: quem é o verdadeiro Jesus? A queda de Lúcifer, a história oculta. Por gerações, crescemos com uma única história sobre Lúcifer. Ele era o mais glorioso dos anjos, a estrela da manhã. O orgulho, porém, inchou em seu coração. Ele se rebelou e, por sua arrogância, foi expulso do céu, lançado ao abismo, transformado no diabo. É uma história que você ouviu em sermões, em hinos, a história esculpida na teologia ocidental, como em pedra. Mas pare por um momento. De onde, de fato, veio essa história? Abra a própria Bíblia e você descobrirá que não é tão clara assim. Grande parte do que sabemos sobre a queda de Lúcifer não vem das escrituras diretas, mas de séculos de interpretação sobre um punhado de passagens. E no centro estão dois textos, Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14:12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. A partir dessa única escolha de tradução da palavra latina Lúcifer, nasceu o nome do diabo. Mas, no contexto, Isaías 14 é um lamento contra o rei da Babilônia, um tirano mortal derrubado. Depois, a Ezequiel 28, o profeta declara julgamento contra o rei de Tiro, descrevendo-o como um querubim que se tornou orgulhoso e foi derrubado. Para teólogos posteriores, parecia a biografia de Satanás. No entanto, Ezequiel nomeia um rei humano. Ainda assim, esses textos foram retirados de seu cenário histórico e costurados em um mito maior. Com o tempo, Lúcifer não era mais um rei, mas o chefe dos anjos rebeldes. Poetas como Dante e Milton a tornaram inesquecíveis. Esta é a história que lhe contaram. Ela moldou como você imagina o mal. Todo o drama da história humana nessa narrativa é uma guerra entre Deus e um anjo que se voltou contra ele. Mas aqui vem a disrupção. Porque nas montanhas da Etiópia, dentro dos pergaminhos que Roma rejeitou, a história não é tão simples. Os textos etíopes descrevem algo mais complexo, um ser celestial permitido a testar, acusar e refinar. Um ser não afastado imediatamente, mas autorizado a permanecer, servindo como uma sombra que expõe a luz. Isso não significa que não houve rebelião, nem mal, nem diabo. Significa que a história é mais profunda. Se a Igreja Ocidental pôde remodelar o rosto de Jesus, ela poderia também ter remodelado a história de seu inimigo? Se a pele de Cristo foi pintada de branco para servir ao império, a queda de Lúcifer foi pintada em fogo para servir ao medo? Talvez os etíopes se lembrassem de algo que o Ocidente esqueceu, que o papel do diabo não é apenas cair, mas acusar, não apenas rebelar-se, mas revelar o que está oculto no coração humano. E se a queda de Lúcifer não foi o começo do mal, mas o começo de um teste? E se sua presença na história não é apenas como inimigo, mas como um examinador? Uma ferramenta indesejada, ainda permitida pelo céu, para propósitos que mal podemos compreender? É aqui que os livros da Etiópia nos levam. Eles não descartam o diabo, eles o aprofundam e sussurram. A história que lhe contaram não é a única história. A pergunta não é mais apenas Lúcifer caiu. A pergunta é, o que realmente aconteceu e por que o mundo só ouviu uma versão? O Lúcifer etíope, o testador, não apenas o caído. A história que você sempre ouviu é simples. Lúcifer se rebelou, foi derrubado e se tornou o diabo. Mas a Etiópia ousa preservar uma versão que é tudo menos simples. Dentro de seus antigos pergaminhos, a Lúcifer não é imediatamente lançado em um poço de fogo. Ele não é banido em um único golpe. Ele aparece não apenas como um rebelde, mas como um acusador, um testador, alguém que ainda caminha na corte celestial.
Pense no livro de Jó. O acusador, Satanás, entra na presença de Deus. Ele não é o demônio de chifres da Idade Média. Ele é um promotor no tribunal divino, desafiando a fé de Jó. Os textos etíopes ecoam esse padrão. Eles descrevem um Lúcifer que não é simplesmente o caído, mas o permitido. Ele se torna uma sombra que testa a luz, um tentador cuja existência refina os fiéis. Esta é uma teologia perigosa, tão perigosa que Roma não podia permiti-la. Imagine dizer aos fiéis que Lúcifer ainda ronda os tribunais do céu, que sua queda não está completa, que sua presença é uma provação permitida pelo próprio trono. Isso quebra o dualismo limpo do império, Deus acima, Satanás abaixo. Em vez disso, revela um universo onde o mistério e o teste ainda se desenrolam, sob a soberania de Deus. Em alguns desses manuscritos, Lúcifer é descrito menos como um monarca destronado e mais como um examinador cósmico. Assim como o fogo refina o ouro, a tentação revela a profundidade da fé. Você consegue sentir o peso disso? Isso muda a forma como vemos a guerra espiritual. O diabo não é um rival igual a Deus. Ele é um adversário acorrentado, permitido a se enfurecer apenas dentro de limites, sua coleira firmemente segura pelo Todo-Poderoso. É por isso que na tradição etíope, Lúcifer não é chamado principalmente de o caído. Ele é chamado de o testador. Sua existência revela o que está oculto no coração humano. Se o papel de Lúcifer não é apenas cair, mas testar, então cada provação que você enfrenta, cada sussurro de dúvida, não é meramente aleatório. É permitido, como parte de um drama cósmico. Você entende por que Roma temia essa versão? Ela remove o medo como arma de controle. Se o diabo não é o governante irrestrito do inferno, mas um testador acorrentado, então os cristãos não podem ser manipulados pelo terror. São chamados à coragem, à resistência, à confiança. E um povo empoderado é muito mais difícil de dominar. A Etiópia preservou essa verdade perigosa, enquanto o Ocidente a enterrou. Mas os etíopes recusaram a apagar o que haviam recebido. Então, pergunte a si mesmo, o que significa se Lúcifer não é apenas o caído, mas o testador? Se sua chamada queda não foi o fim de sua história, mas o começo de uma provação para a humanidade? E se isso é verdade, o que isso significa para as batalhas que você enfrenta hoje? O Tribunal Cósmico. Você no banco dos réus. Imagine o universo, não como uma expansão vazia, mas como um vasto tribunal. Um trono no centro, anjos como testemunhas, e a humanidade em julgamento. É assim que os textos etíopes descrevem a realidade, não como caos, mas como uma corte sagrada, onde cada ação é pesada. E neste tribunal cósmico, Lúcifer não desaparece. Ele aparece no papel de promotor. Como no livro de Jó, ele entra na assembleia e quando o Todo-Poderoso pergunta, de onde você vem? Ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Ele entra não como um rei, mas como um acusador, apontando o dedo, desafiando a fé dos justos. Essa visão é inquietante. Queremos que o bem e o mal sejam nitidamente separados. Mas os manuscritos etíopes sugerem que, por um tempo, o acusador foi permitido falar na própria presença do trono. Neste tribunal, você e eu somos os julgados. O papel de Lúcifer não é apenas rebelar-se, mas acusar. Ele sussurra, este só te adora porque a vida é fácil. Ele insiste, tire suas bênçãos e eles te amaldiçoarão. E então, Deus permite o teste, não porque ele se deleite com o sofrimento, mas porque a verdadeira fé deve ser provada na fornalha. É por isso que a versão da Etiópia é importante. Ela nos diz a verdade desconfortável de que o testador anda entre nós, permitido a pressionar, a acusar,
a peneirar os corações dos homens. E, no entanto, neste tribunal, o resultado nunca é incerto. Para cada acusação, há também um advogado. Cristo é nosso defensor, nosso intercessor. Assim, o tribunal não está equilibrado. É governado por um único juiz soberano, que permite o teste, mas também oferece a defesa. Lúcifer acusa, mas não pode decidir o veredito. Seu papel não é autoridade final, mas promotor temporário. Ele não é o rei do inferno, ele é a sombra contra a qual a luz brilha mais forte. O que acontece quando seu nome é chamado naquele tribunal? Quando o acusador aponta para você e diz, eles falharão. O que será revelado na provação da sua fé? Se isto é verdade, então entendemos mal o mal. Não é um poder independente, é uma ferramenta permitida. Uma sombra que testa a luz, uma voz que aguça o clamor dos fiéis. A pergunta então muda. Não é mais simplesmente Lúcifer caiu, mas sim, que propósito sua presença ainda serve na história de Deus? Cristo negro versus teologia branca, o conflito de imagens. Quando você muda o rosto de Cristo, você muda a fé que o segue. A imagem nunca é neutra. Na Etiópia, Cristo era visto como um salvador de pele escura, caminhando ao lado dos pobres. Em sua teologia, um Jesus negro significava que Deus estava com eles, não acima deles, não longe, mas presente. Na Europa, a imagem tomou uma forma diferente. O carpinteiro de Nazaré começou a se assemelhar a César, pele pálida, cabelo dourado. Cristo não era mais o homem de dores, ele se tornou o Cristo do poder, o Cristo do império. Você vê a diferença? Um Cristo negro proclama, eu estou com você em suas correntes. Um Cristo branco, entronizado em catedrais, sussurra, eu sou o Deus de seus conquistadores. Na Europa, a teologia se tornou um sistema de controle. O evangelho foi ligado à lei e à hierarquia. Na Etiópia, a teologia permaneceu próxima ao povo. Um estudioso disse uma vez, quando você muda a cor da pele de Cristo, você muda o próprio evangelho. Pense no efeito disso. Quando africanos escravizados foram arrastados através do oceano, foram-lhes mostradas imagens de um Cristo branco e mandados se curvar. Mas, em segredo, eles se apegavam à memória de um Cristo negro, um Cristo que se parecia com eles, que sofria como eles, que prometia liberdade. A diferença não era cosmética, era cósmica. Um Cristo de império ensina a obediência aos governantes. Um Cristo dos oprimidos ensina a resistência, coragem e esperança. É por isso que o testemunho da Etiópia é tão importante. Ele nos lembra que o cristianismo não começou na Europa. O país nunca abriu mão desta verdade, nunca a trocou pelo Cristo de mármore do império. E por causa disso, sua teologia permaneceu mais próxima do Evangelho das Bem-aventuranças do que do Evangelho de Constantino. Se o Ocidente pôde mudar a imagem de Cristo para se adequar à sua política, o que mais ele mudou? Se sua pele pôde ser branqueada, suas palavras poderiam ter sido suavizadas? Este é o perigo da imagem. Ela se infiltra no coração do próprio Evangelho. Então, qual Cristo você segue? O Cristo da Etiópia que se parece com os oprimidos? Ou o Cristo da Europa que se sente em majestade sobre impérios? Uma vez que você muda a cor de Cristo, você muda a própria forma da teologia. E se a própria teologia foi remodelada, então a fé que você professa pode não ser a fé que foi entregue pela primeira vez. A mentira da queda, Império versus Escritura. A história da queda de Lúcifer é um dos mitos mais poderosos do cristianismo. Mas e eu lhe dissesse que a história como você a conhece pode não ter vindo das Escrituras? E se a queda de Lúcifer nunca estivesse na Bíblia, mas na imaginação do império? No Ocidente, a história é limpa e dramática. O anjo de luz se rebela e é expulso para as chamas. Mas abra a Bíblia com cuidado.
As passagens usadas, Isaías 14 e Ezequiel 28, eram lamentos contra reis terrenos, Babilônia e Tiro, homens que se exaltaram e foram derrubados. Então, de onde veio a grande história? A resposta é incômoda. Veio da teologia moldada pela política. À medida que o Império Romano adotava o cristianismo, precisava de uma forma de explicar a rebelião. E assim, o mito de um anjo que ousou se rebelar tornou-se uma ferramenta conveniente. Roma agora podia apontar e dizer: a rebelião é satânica. Resistir à autoridade é imitar Lúcifer. Questionar o império é cair como o diabo. Dessa forma, a história da queda se tornou mais do que teologia. Tornou-se propaganda. Justificou a obediência aos governantes, santificou a submissão, manteve os fiéis com medo de sair da linha. Mas a Etiópia conta uma história diferente. Seus manuscritos sussurram que Lúcifer foi permitido permanecer como um acusador, um testador. Se a versão etíope é verdadeira, que Lúcifer foi autorizado a acusar e refinar, então o foco muda. A história não é mais sobre obediência ao império, mas sobre resistência e provação. Isso não significa que não haja Satanás. As escrituras são claras, mas a lenda arrumada de um belo anjo atingido pelo fogo pode ser mais poesia do que profecia, mais mito do que Bíblia, mais império do que revelação. A queda de Lúcifer foi a verdade da escritura ou a mentira do império? Foi revelação ou manipulação? E se o mito da queda foi de fato uma ferramenta de controle, então devemos perguntar: o que a versão proibida da Etiópia revela que o império tentou apagar? Escrituras que Roma apagou, a Bíblia completa. A Bíblia em suas mãos é poderosa, mas quem decidiu quais textos permaneceriam e quais seriam descartados? Que verdades podem ter sido enterradas quando certos livros foram apagados? Na Etiópia, a resposta sobrevive. Sua Bíblia contém 81 livros. Por quê? Porque a Etiópia nunca se submeteu às tesouras de Roma. Entre eles está o livro de Enoque. Esta obra antiga fala de anjos que desceram à terra, corromperam a humanidade e deram à luz uma prole que não deveria existir. Gigantes, os Nefilins. Para a igreja etíope, Enoque nunca foi apócrifo, era a escritura. Quando Roma o descartou como fantasia, a Etiópia o manteve como verdade. Depois, há o livro dos Jubileus. Ele reconta a história da criação com detalhes que explicam os movimentos dos anjos, os ciclos do tempo, a batalha cósmica. Roma o apagou, a Etiópia o valorizou. Por que foram apagados? Não porque faltassem a verdade, mas porque revelavam demais. Falavam abertamente de anjos e demônios, sobre as estruturas ocultas da criação. Eles levantavam o véu sobre mistérios que o império preferia manter fechados. Os próprios apóstolos citaram esses livros. Judas cita diretamente Enoque. Os primeiros cristãos conheciam esses textos, mas na época em que Roma consolidou seu poder, essas vozes foram silenciadas. Por quê? Porque não se encaixavam na teologia do controle. Pintavam um universo vivo com conflito cósmico, onde os impérios não eram a autoridade máxima. Então, os concílios decidiram, e lentamente os cristãos esqueceram. Mas nas montanhas da Etiópia, monges continuaram a copiar o que Roma havia queimado. A Bíblia que você tem pode não estar completa. A fé que você conhece pode ter sido aparada, podada. Que verdades, que avisos, que revelações foram apagadas junto com aquelas páginas? Esses textos expandem o campo de batalha. Lembram-nos que a luta é mais antiga, mais profunda e muito mais complexa do que a Bíblia ocidental revela sozinha. É por isso que a Etiópia importa. Sua Bíblia nos força a perguntar se estamos perdendo partes da verdade. Se as escrituras da Etiópia nos contam verdades que Roma apagou, de que mais estivemos cegos? O confronto, a leitura etíope de Isaías.
Por séculos, duas passagens foram o fundamento da história da queda de Lúcifer: Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas e se esses textos nunca tivessem sido sobre um anjo cósmico? Comecemos com Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? A tradição ocidental agarrou-se à palavra Lúcifer. Mas leia com atenção. O contexto é claro. Este é um lamento contra o rei da Babilônia. A queda aqui não é de um anjo, é de um tirano. Agora, Ezequiel 28. Linguagem que parece de outro mundo. Um querubim guardião derrubado. Mas a tradição da Etiópia tem uma visão diferente. Isso também é um oráculo contra um rei humano, o governante de Tiro. A linguagem é simbólica, não literal. O ponto é que um rei terreno ousou reivindicar majestade divina e foi humilhado. Você vê o padrão? Ambos os textos, lidos no contexto, são sobre a arrogância de poderes terrenos e o julgamento divino. A Etiópia insiste nessa leitura direta. Se Isaías e Ezequiel nunca descreveram a queda de Lúcifer, então toda a história de sua descida flamejante pode repousar não na revelação, mas na reinterpretação. Roma pegou passagens sobre a Babilônia e Tiro e as esticou em um drama cósmico que se ajustava à sua teologia de controle. A Etiópia, ao contrário, manteve o sentido original. Se a Etiópia está certa, então uma das doutrinas mais famosas na imaginação cristã nunca foi o que os profetas escreveram. Foi uma construção, uma lenda. E não faz sentido. Os impérios amam mitos que equiparam a rebelião à maldade. A Bíblia pode nunca ter falado de um Lúcifer expulso do céu. Essa figura pode ser mais um produto da tradução latina e da imaginação romana do que da profecia hebraica. E agora o testemunho da Etiópia nos confronta. Ele ousa perguntar: e se você estivesse lendo sombras em vez de substância? E se a Bíblia nunca lhe contou a história que você pensa que conhece? O Messias que caminha com os oprimidos, a visão etíope. Nas igrejas escavadas na rocha de Lalibela, um detalhe se destaca. Jesus não se parece com um imperador. Ele se parece com o povo que o adora. De pele escura, forte, familiar. E essa imagem proclama um evangelho que o império nunca pôde controlar. Um Cristo que caminha com os oprimidos. Por séculos, a Igreja Ocidental pintou Cristo em palácios. A Etiópia o esculpiu em pedra, ao lado de camponeses. E aqui está a chave. Um Cristo que se parece com os oprimidos fala um evangelho diferente de um Cristo pintado para reis. Pense nos escravizados. O que eles ouviram quando lhes disseram para se curvar diante de um Cristo branco? Eles ouviram silêncio, submissão. Mas o que os etíopes ouviram quando levantaram os olhos para um Cristo negro? Eles ouviram esperança, solidariedade. Eles ouviram o sussurro: eu estou com você, eu conheço o seu sofrimento, eu caminho ao seu lado. É por isso que a visão da Etiópia é tão perigosa para o império. Ela declara que o Filho de Deus não pertence aos governantes, mas aos mais humildes. Olhe para a própria Escritura. Isaías profetizou sobre o servo desprezado e rejeitado, um homem de dores. Os evangelhos mostram Jesus comendo com cobradores de impostos, tocando leprosos, lavando os pés de seus discípulos. Nada disso se assemelha à teologia do império. Tudo isso ressoa com a visão da Etiópia. E considere a cruz. Roma a usava para envergonhar, para declarar: você não é nada. Mas Cristo pegou essa arma e a transformou no trono da salvação. Somente um Cristo que se identifica com os oprimidos poderia fazer isso. É por isso que a Etiópia nunca abdicou de sua imagem de um Jesus negro, porque essa imagem carrega uma mensagem: seu sofrimento não está esquecido, sua dignidade não é apagada, seu Deus não o abandonou. Em qual evangelho acreditamos? O evangelho do palácio ou o evangelho dos pobres? A guerra final, verdade versus narrativa. A maior guerra não é travada com espadas, é travada com histórias.
Porque quem controla a história, controla o mundo. Por séculos, a Igreja nos contou a história do anjo que caiu. Mas a Etiópia sussurra outra verdade: que Lúcifer não é definido por uma única queda, mas pelo poder da distorção. Ele não é meramente o anjo que foi derrubado, ele é a mentira. E aqui está a revelação. A verdadeira queda foi nossa, quando acreditamos na história errada. A maior arma de Lúcifer nunca foi sua rebelião, tem sido sua capacidade de distorcer a narrativa desde o início, no Éden. Ele veio com palavras. Deus realmente disse? Uma única pergunta, uma distorção sutil, e a humanidade caiu porque acreditou na versão errada da realidade. É por isso que a visão da Etiópia importa. Ela nos mostra que a essência do diabo não é apenas rebelião, é engano. Se você acredita na história errada, você vive a vida errada. A guerra final não é simplesmente Deus contra Satanás, luz contra trevas. A guerra final é verdade contra a história. Em qual narrativa você vai acreditar? Pelo qual visão você vai viver? O mito do império, onde Cristo é branco e Lúcifer caiu como um raio? Ou o testemunho da Etiópia, onde Cristo é negro, caminha com os oprimidos e o verdadeiro poder de Lúcifer reside em suas mentiras? Pense no que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse força, ele não disse medo, ele disse verdade. Porque a liberdade começa na história em que você acredita, e a escravidão começa na mentira que você aceita. Talvez a pergunta não seja quando Lúcifer caiu, mas quando caímos nós em sua mentira. A maior tragédia não é que Satanás foi derrubado. A maior tragédia é que a humanidade escolheu se curvar a uma narrativa distorcida. E a maior vitória não virá de destruí-lo com fogo, mas de nos libertarmos de sua mentira com a verdade. No fim, o que importa é a história pela qual você escolhe viver. A cada dia, vozes competem por sua confiança. A voz do medo, do orgulho, do desespero e a voz silenciosa da verdade. Para aqueles que viveram o suficiente para conhecer o peso das lutas da vida, esta é a lição. Sua história não é escrita pelo império, pelo medo ou pelo acusador. Sua história é escrita por Deus. A única pergunta é: você viverá na verdade dele ou na mentira? A busca pela verdade é para os corajosos, e esta jornada está apenas começando. Existem véus mais profundos para rasgar, segredos mais antigos para revelar. Se você tem essa coragem, então seu lugar é aqui. Inscreva-se, ative o sino do conhecimento, pois as revelações que virão são ainda mais profundas.